Olá, tudo bem com você? Se você está chegando no nosso canal agora, clicou no YouTube, caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo com uma pesquisa que você fez. Meu nome é Leonardo Ganho, eu sou advogado criminalista. No nosso canal nós trabalhamos temas que ajudam você a se desenvolver profissionalmente e pessoalmente no mundo da advocacia criminal e no seu mundo pessoal também. Bom, imagino que você está vivendo uma experiência muito diferente do que vivia um ano atrás. A advocacia toda está se reinventando, está muito mais tecnológica, os processos judiciais eletrônicos chegaram de vez, graças a Deus até, e os julgamentos online também chegaram de vez. A sustentação oral em recursos de segundo grau, audiências de instrução, audiências com o ministro, com juízes, tudo online agora. No tema de hoje, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo e uma grande dificuldade, principalmente dos advogados em início de carreira. Como fazer um habeas corpus de sucesso? Como escrever, como entender o que você vai combater na ação constitucional de habeas corpus. Porque no que pese o habeas corpus dentro do CPP, ele está no capítulo que trata dos recursos, ele na verdade é uma ação constitucional. O início de tudo está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 68, tá? Não sei se vocês têm habilidade com a Constituição, se alguém tem uma delas na mão aí. Então, ó, inciso 68 da Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 68 do artigo 5º. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A Constituição ela traz o tema bem restrito, né? Ela já diz que caberá o habeas corpus se alguém sofrer uma ameaça ou até mesmo se sofrer a coação na sua liberdade de locomoção. Esse é o texto constitucional. Agora, o habeas corpus também tem a regulamentação dele no texto infraconstitucional, dentro do Código de Processo Penal. E você vai encontrar ele lá, eu falei já no livro de recursos, mas mais especificamente você vai encontrá-lo no artigo 647 e no artigo 648. O artigo 647 traz a regra geral de cabimento e o 648 esmiuça ele. E olha, você pode até achar, você pode até ter preguiça de ler a legislação, a Constituição. Agora, é muito mais fácil você compreender e você aprender a fazer a peça se você conhecer o texto legal. Você precisa dedicar uma parte do seu tempo à leitura da lei. Você não vai ser um advogado nunca. O advogado lida com a interpretação da lei. E por que você precisa ler? Para que você tenha a sua interpretação original, para que você tenha a sua autoralidade sobre aquele texto, para que você tenha independência de pensar sobre aquele texto. Então vamos lá, a gente já leu a Constituição, abra o seu CPP e acompanhe a leitura do artigo 647 e do artigo 648. Artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal, inciso 1º, quando não houver justa causa. Inciso 2º, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Inciso 3º, quando alguém ordenar a coação, quando quem ordenar a coação, desculpa o erro, não tiver competência para fazê-lo. Inciso 4, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Inciso 5, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Inciso 6, quando o processo for manifestamente nulo. Inciso 7, quando extinta a punibilidade. Olha,
bem explicativo, né? O artigo 647 fala também da coação ilegal, a ameaça, né? A ameaça e a coação ilegal ao direito de ir e vir. E depois o 648 esmiuça essas hipóteses. E você precisa conhecer essas hipóteses porque você vai precisar adequá-las. Na verdade, você vai precisar adequar o fato e o direito envolvido quanto à acusação do seu cliente a essas hipóteses. Eu vou te dar um exemplo e uma rotina prática que você vai seguir. Toda vez que você for procurado, o seu cliente estiver preso e você vai analisar o caso, né? Provavelmente não compensa fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, porque o juiz de primeiro grau que decretou a prisão preventiva, em raras hipóteses ele volta atrás da decisão dele. Em raríssimas, eu só vi casos de juiz de primeiro grau voltar atrás do decreto de prisão preventiva quando você consegue trazer um elemento, e às vezes até de prova, muito excepcional, muito fora da curva, que vai fazer ele mudar a concepção dele. Agora, você vai ter que estudar o processo inteiro, conhecer o texto da denúncia, conhecer a acusação, conhecer as provas, e aí você vai fazer um exame profundo da decisão que decretou a prisão preventiva do seu cliente. E você vai perceber que quando você estiver examinando essa decisão ali e examinando todo o contexto também da ação penal contra o seu cliente ou da investigação criminal, você vai conseguir interpretar, por exemplo, se aquela prisão ela é ilegal porque os fundamentos utilizados pelo magistrado para justificar a segregação cautelar são fundamentos inidôneos. São fundamentos que não têm a base jurídica boa, não são embasados, né? Não são fortes. O magistrado, um exemplo, o magistrado não articulou, não demonstrou nenhum fato concreto para justificar a garantia da ordem pública, a garantia da instrução criminal. Então, você vai perceber que esse fundamento jurídico para você impetrar o habeas corpus, ele se encaixa perfeitamente no inciso 1º do artigo 648, quando não houver justa causa. Perfeito? Você também vai ter que examinar se o juiz que decretou a prisão preventiva era um juiz competente para decretá-la. Em muitos casos, vocês vão encontrar, sim, eu já cansei de encontrar juízes que não tinham a competência para decretar aquela prisão, a competência mesmo, aquela formada com base no local do crime. Às vezes o crime aconteceu numa cidade, mas a investigação começou na cidade ao lado e o juiz ao lado está determinando medidas cautelares sem parar. Ele não tem competência em razão do local para poder decretar aquelas medidas. Tem um erro ali que merece ser corrigido com base, com a impetração de um habeas corpus. E aí você vai encaixar onde essa impetração? Quando o inciso 3º diz, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Então você tem essa hipótese dentro do artigo 648 e quando você encontrar um fato na sua vida real, no seu dia a dia da advocacia, você vai impetrar o habeas corpus com base nele. Um inciso muito legal que ele se coaliza com o artigo 316 do CPP, eu gosto muito dessa tese, porque eu defendo que o tempo que o tempo é um fator de modificação profundo dentro das relações processuais, é também o inciso 5, quando não, desculpa, 5 não, é o inciso 4 do 648, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Porque, como nós sabemos, as medidas cautelares, elas têm uma natureza que no latim se chama de rebus sic stantibus. As características que autorizaram a decretação daquela cautelar no passado, elas podem se modificar com o transcurso de tempo. E aí aquela coação que foi necessária no passado não é mais necessária no presente da instrução criminal. E aí o próprio juiz pode revogá-la, ou se ele não fizer, você o motiva, ele não fez, você impetra um habeas corpus com base nesse inciso, discutindo que aqueles fundamentos hoje não estão mais presentes. Então, o primeiro passo é esse. Você precisa conhecer a lei, conhecer o texto legal, constitucional, e você precisa estudar atentamente o caso
para que você possa identificar qual é o erro daquela prisão preventiva, qual será o fundamento de fato e o fundamento jurídico que você vai trabalhar na redação, na construção do texto que representará a sua impetração de habeas corpus. Bom, eu devia ter pedido isso lá no início, né? Curta esse vídeo se você gostou dele. Esse é o Jogo do YouTube, é a forma de levar essa mensagem para mais pessoas. Inscreva-se no canal, faça suas perguntas, deixe seus comentários, suas críticas. Não tem problema nenhum, a gente está aqui para te atender e para responder tudo. Forte abraço para você, espero ter contribuído e acompanhe a série. Virão mais vídeos sobre a série Como Fazer um Habeas Corpus de Sucesso. Forte abraço para você, fique com Deus.